são bênçãos. Queridos, vamos receber a palavra do Senhor nessa hora. Quero convidar você para se colocar de pé mais uma vez. Quero convidar aqui o preletor internacional, esse é o pastor Charles, né? Gostaria de convidar o pastor Marcelo. Internacional. E eu gostaria que você estendesse sua mão para cá. Ele tem uma palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida. Essa noite, coisas sobrenaturais vão acontecer. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este tempo onde já fomos ministrados. A tua presença, ela é real neste lugar. O Senhor já ministrou muitas coisas aos nossos corações, mas agora vamos receber a tua palavra. Então pedimos que a tua mão seja sobre a vida do pastor Marcelo, que ele seja boca de Deus, que ele seja um instrumento que o Senhor usará nessa noite para falar, para edificar, para consolar o teu povo nessa noite. Use-o de forma sobrenatural nessa noite. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Jesus name. Amém. Graças, pais amados, amém? Amém. Pastor Charles é bênção, né? Amém. Internacional mesmo, pastor Charles. É porque talvez ele não saiba, mas Deus já falou muitas vezes ao meu coração que cada lugar que nós temos pisado, Ele me levará de novo para falar da palavra de Deus. Então, se não é internacional ainda, vai ser. Está faltando pouco. Amém? Abra comigo a palavra do Senhor, Salmos 24. Salmos número 24. Nós iremos ler 4 versículos. Amém? Salmo 24, versículo 3 a seguir diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira, nem age com falsidade. Este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Estes são aqueles que o buscam, que procuram a tua face como Jacó, ó Deus. Amém? Na verdade, eu não vi aqui nessa noite. Essa semana eu, pastor Charles, pastor Rubens, estávamos lá no gabinete, e pastor Rubens me deu um desafio. Eu estava contando algumas coisas da minha vida. Ele falou: Marcelo, por que você não traz um testemunho na igreja? Eu falei: tudo bem, o dia que o senhor quiser, eu estou à disposição. Passado nem 20 minutos depois, ele falou: é domingo, então. Eu falei: então tá bom. Deus sabe de todas as coisas. E eu estou aqui nessa noite não para contar um testemunho, tá? Estudando hoje eu descobri que eu não posso falar testemunho, mas eu vou falar para vocês nas crônicas da minha vida. Não tem os livros de crônicas? Eles foram para contar as histórias dos reis. Cada um de nós tem uma história para contar. E eu vou contar a história da minha vida. Para você que talvez esteja aqui há pouco tempo, talvez você esteja aqui há muito tempo, e você que já está aqui há muito tempo deve ter ouvido muitas delas. Mas você que está aqui há pouco tempo talvez não ouviu algumas. E como eu não sou um pregador que está aqui todos os domingos pregando,
poucas vezes tenho oportunidade para contar da igreja, daquilo que Deus fez e tem feito na minha vida. Então agradeço ao pastor Rubens por essa oportunidade. Peço clemência à igreja, porque o sarrafo de quem prega aqui é alto, o meu é baixinho. Então você, quando for me avaliar, porque cada um de nós faz uma avaliação interna, usa um sarrafo bem baixinho, tá? Por favor, tenha clemência de mim, não me iguale nem me compare, porque não é isso que eu vim aqui fazer nessa noite. E uma coisa eu tenho certeza que Deus falou comigo: muitas vidas serão transformadas. Muitas vidas vão sair daqui com sonhos que estavam mortos, vão viver. Porque a presença de Deus, ela é real. E todas as vezes que qualquer um de nós, irmãos, tem a oportunidade de falar de Deus, nós estamos cumprindo o ID. E não tem como você voltar vazio para casa. Por isso que todos aqueles que vêm aqui, seja fazer uma pequena palavra, eu levo ela no meu coração. Porque a igreja do Senhor chegou aqui, aonde nós estamos, com muita gente pregando, nós vai, nós foi. Porque esses humildes que não estudaram nada, que não tinham Bíblia debaixo do braço, sequer algum rascunho ou um iPad, trouxeram a igreja do Senhor até aqui. E a igreja não morreu por causa deles. Então quando você for avaliar alguém, tome bastante cuidado, porque às vezes a pessoa não sabe falar, mas o nível de intimidade dela com Deus pode nos surpreender. E aí ela pode subir ao lugar santo, como nós estamos aqui falando. Porque nós temos duas perguntas: quem pode subir ao monte do Senhor? Essa foi uma primeira pergunta. A segunda: quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Uma coisa é subir e outra coisa é ficar de pé. E estudando hoje eu descobri que isso daqui, esse salmo foi escrito, e as pessoas que estavam indo para o templo iam se fazendo essa pergunta: antes de chegar ao templo, quem poderia adorar a Deus? Quem pode adorar a Deus? A resposta está aqui. Não está aqui? Nós lemos ela? Quem pode? Quem pode subir ao monte do Senhor? Aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro. Se Deus chegar na nossa congregação hoje e vier aqui na frente e falar assim: levante-se aqueles que têm mãos limpas e coração puro, não se entregam à mentira nem agem com falsidade, quantos de nós teríamos a capacidade de levantar? Porque Ele é Deus que esquadrinha o nosso coração. Quantos? Então esses podem. Quem são o povo escolhido de Deus? Quem somos nós? Tem outra resposta: estes são aqueles que os buscam, que procuram a tua face, como Jacó, ó Deus. Amém, irmãos? Começa aqui um pouquinho da minha história para você entender. Nós iremos aqui fazer alguma coisa nova hoje. Como diz o pastor, um ciclo novo, tempo novo, coisas loucas irão acontecer nesse ano aqui na nossa casa, na casa de Deus. Uma delas é eu já pregar. Irmãos, muitas pessoas já me perguntaram: pastor, por que você não prega? Casamento eu gosto de fazer, irmãos. Já casei alguns aqui, não é verdade? Mas pregar, eu falei uma vez só para o meu Deus. Falei assim: eu só prego o dia que o meu pastor me chamar e falar assim: você tem que pregar. Eu nunca perguntei para ele, né, meu pastor? Que dia que vai ser a minha oportunidade? Não tenho nem um pouquinho de preocupação com isso. A minha oportunidade é todos os dias, quando eu estou na casa do Senhor, de adorar junto com os meus irmãos. E hoje falar em público, irmão, para você, agora vai para você que é pai, que tem um filho pequenininho, falar em público para mim já é algo que é um milagre. Eu estar aqui conseguindo falar para você já é um milagre. Eu tive muitos traumas na infância, Carol, muitos. E depois eu descobri, ao longo da vida, a gente vai descobrindo por que as coisas vão nos causando tanto mal. Uma certa vez eu estava lá em casa, na casa da minha mãe, e eu comecei a pegar várias fotos. E a minha mãe, ela sempre foi uma mãe muito Caxias. Então todos os desfiles que tinha na escola, todas as brincadeiras, tudo ela queria que eu participasse. E todas elas eu estava na foto chorando.
Então minha mãe me traumatizou. Não obriga seu filho a fazer nada que ele não quer, não, irmãos. Porque eu fiquei traumatizado. E esse trauma me deu muito trabalho. Ao ponto de, na empresa que eu comecei a trabalhar pela primeira vez, eu demorar 3 anos praticamente para ser promovido. Porque uma das coisas que tinha que fazer, pastor Francisco, era pegar o telefone e ligar para a filial para cobrar alguém alguma coisa. E eu olhava para o telefone, ele olhava para mim, eu olhava para o telefone. E eu ficava 3 dias para ligar para alguém e não conseguia pegar o telefone, de tanta vergonha que eu tinha de alguém que estaria do outro lado ouvir a minha voz. E até os 19, 20 anos, e hoje eu ainda tenho que me corrigir, eu tenho um caroço aqui, eu só andava de cabeça baixa. Então conseguir falar com você hoje aqui nesse microfone já é um milagre. Porque eu não achei que eu fosse conseguir isso nunca na minha vida. As primeiras vezes que eu subi aqui, eu tremia, a boca ficava seca. Mas tudo vai passando. E no mundo você vai ter aflições, você vai ter dificuldades, você vai ter que superar obstáculos. Vão ter dias maravilhosos, mas vão ter dias péssimos. Vão ter dias que você vai pregar, você que é pregador, que todo mundo vai te aplaudir, mas tem dia que você vai embora para casa achando que você foi o pior dos preletores da face da terra. Sabe por que isso, irmãos? Isso é a essência de Deus. Quem achou que fosse ser maior do que Deus e melhor que Ele, caiu. Deus não deixa. Quando a gente começa a achar que a gente é muito, Ele vai lá e pega a nossa perna e traz para baixo. Fala assim, fica no seu lugar aqui. E esse é o nosso Deus. Quem tem sonhos aqui ainda, irmãos? Todo mundo basicamente tem sonhos. Eu ainda tenho muitos sonhos. Um deles é me tornar um missionário internacional, pastor Charles. Tá ligado? Você profetizou hoje. E esse dia está chegando. Amados, eu nasci em Cachoeiro do Itapemirim. Meu pai e minha mãe são católicos até hoje. E quando eu nasci, foi a primeira grande prova da minha vida. A minha mãe me disse que todos os dias, quando ela olhava pela barriga, ela falava que ela sabia que tinha alguma coisa errada. Todos os dias, quando ela olhava para ela própria, ela falava assim, tem alguma coisa errada. E no dia que eu nasci, verdadeiramente tinha alguma coisa errada. Então, dos 3 aos 7 anos de idade, de 3 aos 7 anos de idade, e lá na frente, depois do nosso testemunho, você vai entender por que eu estou te falando isso. De 3 a 7 anos de idade, eu passei por uma série de cirurgias no Rio de Janeiro. Aqui no Espírito Santo não tinha ninguém que operava com a doença que eu nasci, que era uma doença rara. Então essa doença rara só se operava no Rio de Janeiro. E ali no Rio de Janeiro começou a longa história das cirurgias. Minha mãe me levou algumas vezes, foram 3. Mas ali onde eu operei era um centro de especialidade. Tinha gente que já tinha operado 18 vezes, tinha gente que já tinha operado 15 vezes, tinha gente que já tinha operado 10 vezes. E aqueles traumas foram indo. E eu acho que Deus, Ele é tão misericordioso na minha vida que nesse tempo eu só lembro de uma única cena. Até meus 10 anos de idade. Alguém lembra de alguma coisa aí que fazia antes de 10 anos de idade? Eu não tenho memória nenhuma. Deus me fez o favor de apagar. A única coisa que eu me lembro é que eu odiava ir para o centro cirúrgico com aquela roupa de operar. E aí eles me abriam uma exceção e me deixavam ir com a minha própria roupa. Era a única coisa que eu lembro. E aí você fala assim, pastor, mas essa operação era tão ruim sim, irmãos. Eu até 7 anos de idade, eu não tenho vergonha de falar. Hoje eu não tenho mais, vou fazer 25 anos de casado. Lá no passado isso já me machucou muito, mas hoje não me machuca mais. Eu nasci com um problema no canal urinário, uma doença raríssima, e até os 7 anos de idade eu só ia no banheiro sentado. Então você que acha que você tem um trauma, sai desse trauma. Deus pode te fazer qualquer coisa. Eu tenho uma família linda, não disse que ser homem ou menos homem por isso. Elisângela até riu o dia que eu contei isso para ela. Eu falei, olha, eu não sei se eu vou poder ter filho.
Ela falou: eu quero casar com você de qualquer maneira, que Deus falou que ia me dar um homem perfeito e ter um filho. Então nós vamos casar assim mesmo. Eu falei: amém. Então, isso doeu muito. E isso trouxe muitos traumas na minha vida. Porque quando eu fui fazendo 10, 11, 12 anos de idade, 13 anos, que eu comecei a entrar na puberdade, que eu entendi o que tinha acontecido comigo, aí começou a ter problema. Porque aconteceu a ter problema porque eu achei que, para falar que eu era homem, eu tinha que pegar todas as mulheres da face da terra. Aí começou um descontrole. E até eu conheci Elisângela, eu era realmente um descontrolado. Tinha um caderno para anotar quantas meninas a gente ficava. E era assim mesmo. Mas o dia que eu falei com ela que eu queria namorar com ela, eu falei: ó, de hoje em diante nunca mais vai ser ninguém. Ela acreditou, irmãos. Nós estamos juntos há 28 anos e nunca mais foi ninguém. Pensa numa mulher de fé. Junto com esse monte de experiências que eu tive horrorosas, a minha primeira experiência nessa área foi tensa, irmãos. Meus tios me armaram uma cilada, me mandaram lá na roça que eu morava, lá para um lugar. Cheguei lá, já tinha uma mulher me esperando. Com 13 anos de idade, não fui eu que eu a peguei, ela que me pegou. Porque com 13 anos é assim, né? E foi terrível. E dali para frente foi uma desgraça. E eu lutei muitos anos. Porque se você der brecha, você que tem problema, que você já teve problema, você vai voltar no caminho que você fez para frente, você vai andar para ele para trás. Junto com isso, não sei se muitos devem saber, mas minha família tem uma fábrica de cachaça. E aos 13 anos de idade eu também comecei a beber. E bebia muito. Muito. Eu bebia muito. Domingo, sábado, estava ali, nesse dia que eu estava falando para o pastor. No dia de sábado a gente conseguia assim, tomar facilmente umas 15 cervejas. O negócio era tenso, pastor Jorge. E aí comecei a beber. Muito. Minha família, todo mundo bebe. Dono de fábrica de cachaça. A fábrica existe até hoje, vende no Carone, vende tudo quanto é lugar aí que vocês puderem imaginar, e continua sendo da minha família. Do meu avô, que é do meu tio, da minha mãe, que também é sócia. Depois da bebida, eu fui morar em Cachoeiro. Chegou lá, fomos para um baile. Eu tinha 15 anos a primeira vez que eu fui nesse lugar, que chamava Salum, que eu não vou esquecer nunca mais. Me apareceu um rapaz muito legal, meu amigo do Rio de Janeiro, era da Polícia do Exército. Da Polícia do Exército. Aí fala que a polícia está com problema hoje, isso tem mais de 30 anos, né? O problema sempre teve, irmãos. Esquece essa fala que antigamente era diferente. Não, é tudo igual. Você que se posiciona diferente. Aí naquela noite que eu me lembro, se eu fechar o olho eu lembro como se fosse hoje. E falou: olha, estou chegando do Rio de Janeiro e tem um negócio bom para nós aqui. E naquela noite, aos 15 anos de idade, foi me dado um papelote de cocaína. No primeiro dia, pastor Jorge, que é o cara que já passou por lá, no primeiro dia eu já queria vender meu relógio. Fiquei louco. E daquele dia para frente eu já não só bebia mais, também usava droga. E não foram poucos dias. A única coisa que eu tive muita responsabilidade na minha vida foi o trabalho. No trabalho eu nunca faltei um dia de serviço, por conta de bebida, por conta de droga, por conta de nada disso. E foi passando os dias. Aí Deus separou uma coisa boa para acontecer para mim. Fui numa festa. Naquela festa eu iria conhecer a minha princesa, lá em Cachoeiro. Tinha 15 para 16 anos. Aí eu conheci a Elisângela. Foi lá, tentei ficar com ela. Ela não quis ficar comigo. Tem coisa que não tem jeito. Sabe por que ela não quis ficar comigo, irmãos? Porque na hora que eu comecei a conversar com ela, eu estava tão pouco bêbado que eu vomitei em cima dela. Aí naquela noite eu saí dali e fui para o hospital. Sabe por quê, irmãos? Eu vou te contar o nível do que eu bebia. Eu creio que muita gente já tomou vodka aqui, né?
Naquela noite, eu e meu amigo Elton, a gente tinha tomado uma garrafa de vodka sozinho e uma de cachaça. Esse era o nível que eu bebia. Com 15 anos de idade. E aí conheci Elis, mas não deu nada. Deus já tinha marcado o encontro com a gente. Passei 2, 3 anos só fazendo loucura. Eis que eu fiquei reprovado, trabalhando, estudando de noite. E depois que eu fiquei reprovado, no ano seguinte, começamos a estudar juntos, eu e Elisângela. Não sabia quem era ela, você acha que eu lembrava? Aí, como eu já falei, todas as meninas solteiras da sala, que 2 meses de aula já tinha ficado com todo mundo, só faltava ela. Ela: eu não fico com você nunca, porque você é mulherengo, você não presta. Eu pensei que você vai ficar comigo mesmo. Não vou. Eu falei: vai. Eis que tem uma escada na nossa história. E ela me beijou, irmão. Não sou eu que beijei ela não, tá? Aí eu falei pra ela: nunca mais vou ficar com ninguém. A pau do Senhor, que é verdade. No dia 7 de março agora nós vamos fazer 25 anos de casado, para a glória de Deus. E dali para frente começa uma nova história. Elisângela não era crente, não era católica, minha família toda católica, estava na época desviada dos caminhos do Senhor. Começamos a namorar, e aí namoramos durante 1 ano, durante 2 anos, brigávamos quase todo dia, era tenso. Eis que um dia Elisângela começou a voltar a ir para a igreja, e todas as vezes que ela ia para a igreja, a gente brigava muito, porque eu odiava que ela fosse na igreja. Era uma luta muito grande. Se eu soubesse, era capaz de fazer coisas que não se deve contar. E ela ia escondida, porque eu, na verdade, deixa eu te contar uma história. Eu já tinha 21 anos de idade nessa época, mas eu não sabia que existia outra igreja. A minha família me ensinou que existia a igreja católica. Eu nunca entrei dentro de uma outra igreja. Até essa data, eu não sabia o que era assembleia, o que era não sei o que, eu não sabia que era nada. Eu só sabia que existia a igreja católica. E não estou falando aqui mal dos católicos, tá? Em nome de Jesus. Quando a gente subir para o céu, a gente vai encontrar muita surpresa. Então, a gente quando você vai para o Japão, quando você vai para a Coreia, quando você vai para a China, quem já teve oportunidade de ir, você chega voltando aqui para os irmãos católicos, você fala: paz do Senhor, porque eles creem no mesmo Cristo que a gente, e lá não tem nada disso. E aí Elisângela me chamou uma certa feita, e daquele dia em diante a minha vida mudou. A minha vida mudou em julho de 1997. Elisângela me chamou para ir para uma irmã de oração. Ao sair, fui com ela, cheguei lá, uma mulher muito humilde. Acho que a igreja dela não dava isso aqui, ó. Não dava isso aqui não. Terra batida, um monte de menino pelado. Não julgueis pela aparência do vaso. Davizinho estava lá no meio do pasto. E aquela irmã desceu um véu no rosto, abriu a Bíblia, mal sabia falar, leu 2 versículos e começou a falar comigo. A primeira coisa que ela falou comigo foi assim: você fuma? Eu falei: fumo. Daqui 15 dias você não fuma mais. Você bebe? Eu bebo. Daqui 15 dias você não bebe mais. Aí foi começando. Aí falou assim comigo: você não sabe ainda, mas você vai ser pastor. Aí eu saí de lá rindo dela, irmãos. Mas ri demais. Você não tem noção. Eu falei: Elisângela, essa mulher tá maluca. Aí na hora que a gente ia embora, ela falou assim: olha,
Sabe aquela prova que você vai fazer no final do ano que você fez a inscrição? Você vai passar. Isso era julho. Eu tinha feito inscrição vestibular para o final do ano. Eu falei, tem um trem errado aqui. Eles não, você contou para essa mulher que eu vou fazer vestibular. Não, foi Deus testificando na minha vida. Passaram-se nem 15 dias. Eu tive um coma alcoólico. Elisângela queria terminar comigo de tudo quanto é jeito. E daquele dia, eu falei, meu Deus, algo está acontecendo. Estava sentado na cozinha. Minha mãe falando, ô maluco, você ligou para Elisângela e xingou ela agora de tudo quanto foi nome no telefone. Agora você está falando que vai pegar ela nos trabalhos? Porque eu já estava entrando em paranoia. Só a Elisângela para me suportar, tá, irmãos? Elisângela me suportou demais. Foram 2 anos de namoro muito terríveis. Qualquer baile que eu ia, no mínimo que eu comprava era 40 fichas de cerveja. Eu tomava tudo. Eu era alcoólatra mesmo. Não de AA, mas era feio. Eu estava sentado na cozinha, irmãos. Aquele dia foi o dia que tudo mudou. De repente eu comecei a chorar e minha mãe começou a me perguntar o que estava acontecendo. E eu senti, isso foi um sábado, tá? Eu senti uma mão e dentro do meu peito e arrancar algo. E arrancou. Eu senti um buraco, um vazio muito forte. Parecia que tinha arrancado um órgão meu. Uma dor de arrancar um órgão. Isso foi num sábado. No domingo eu fui na igreja. E nunca mais faltei um culto. E aí, irmãos, eu passei 10 anos orando. 10 anos orando. Para entender por que a minha família ainda é toda católica, apostólica, romana. E eu sou o único cristão evangélico. E orava, e orava, e orava, e nada. 10 anos depois, um dia minha mãe veio aqui em Vitória me visitar. E ela falou assim, Marcelo, você lembra das cirurgias que você fez lá no Rio de Janeiro? Eu falei, não, mãe. Lembro de muito poucas coisas. Ela falou, Marcelo, quando nós estávamos lá, naquelas cirurgias, a última que você fez, você estava 45 dias aonde tirou a sonda da cirurgia. Tinha 45 dias que o buraco não fechava. Tirou a sonda, deu um ponto e não fechava. E aquilo vazava, jorrava sangue o tempo todo. Foi um tempo muito difícil, que foi quando começaram a descobrir a AIDS. E eles queriam fazer transfusão de sangue de mim, de tanto sangue que eu perdia. Minha mãe não queria deixar com medo, porque a televisão começava a propagar aquela doideirada toda. E aí era um momento muito difícil. E um domingo, olha o que é isso, tá, irmãos? Num domingo, foi uma enfermeira no quarto e perguntou à minha mãe, você crê em milagres? Aí minha mãe falou, creio. Você aceita eu entregar o seu filho e consagrar ele para Deus? Se você aceitar, Deus vai curar a vida dele. Aí minha mãe falou, aceito. Ela falou assim, então eu vou pegar ele no colo, vou consagrar ele a Deus, e ele vai embora desse lugar curado. E aquela mulher, ela me colocou no colo. Fazia 45 dias. No outro dia para amanhã eu tive alta. Vim embora para casa. Uma filha curada. Você crê que Deus cure? Fica de pé. Fica de pé. Deus, Ele é Deus. Outra vez que eu recebi uma cura, eu recebi 2 grandes curas na minha vida. A primeira foi essa. A segunda cura que eu recebi foi aqui na igreja, quando tinha uns buracos aqui, lembra, pastor? Tinha uns buracos aqui, não tinha ar-condicionado, nosso ar-condicionado era um buraco.
Veio uma pessoa aqui orar por cura, e eu tinha um sangramento na gengiva, que eu anotei o nome aqui para te falar, vou te falar agora aqui. Chama periodontite. Se tiver algum dentista aí vai saber do que eu estou falando. Aquilo sangrava 24 horas na minha boca, de conversar sangrava. E eu tinha ido em tudo quanto é dentista que você puder imaginar. Eu andava com um pacote de bala de um lado e outro do outro, para ir chupando bala o tempo inteiro para não sentir gosto de sangue. E era toda hora sangrava, toda hora. Conversava com aqueles anjos, está sangrando. Eu olhava a boca, estava sangrando. Eu falei, Senhor, o Senhor é Deus que cura. Eu estou aqui nessa noite e eu vou receber minha cura. Não falei para ninguém, não vim à frente. Coloquei minha mão na boca e comecei a orar. E daquele dia em diante nunca mais sangrou nenhuma gota. E quando eu estava estudando para trazer esse testemunho, Deus me lembrou de muita coisa hoje, irmão. Muita coisa. Deus falou comigo: faça um ato profético que eu vou curar nessa noite. Você não veio aqui para ouvir a minha história, não. Você veio aqui para sair com vitória. Deus vai usar nessa noite. Se você tem uma enfermidade, ou você lembra de alguém, porque olha o poder da intercessão. Aquela mulher não me conhecia, irmãos. Eu não sei nem quem ela é. Pastor Marcos esse dia até me deu a ideia. Tenta ver se você acha lá no hospital, para procurar ela, para ela saber que hoje você é um pastor. E eu vou fazer isso. Eu vou procurar minha mãe e vou fazer isso. Quem tem uma enfermidade, coloca a mão em cima da sua enfermidade. Quer cantar, meu filho? Canta um pedaço então da música. Isso era só palavra. Oh, aleluia. Deus Altíssimo. Oh, No mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. aleluia. Coloca sua mão na sua enfermidade que você vai ser curado agora. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Pai, em nome de Jesus. Do mesmo jeito que o Senhor foi naquele hospital, naquela noite, naquela tarde, e no dia seguinte eu fui liberado para minha casa. Do mesmo jeito que eu estava aqui, o Senhor falou comigo nesta tarde, que da mesma maneira que eu fui curado instantaneamente, vidas seriam curadas aqui nesta noite. O poder do Espírito Santo. Senhor, o teu sangue tem poder. Há poder no teu sangue. O Senhor não morreu na cruz do Calvário em vão. O Senhor morreu para nos libertar. O Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as enfermidades. Tu és o castigo que traz a paz. Então eu te peço nessa hora, ó Deus, pelo poder que há no teu nome, cada um dos irmãos que creu nessa palavra possa receber sua cura agora e não testemunhar para a honra e glória e louvor dos teus nomes. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, mano. Fica aqui vocês. Pode ficar. Pode ser? Não vai embora não. Nós vamos cantar mais. Pode ir tocando devagarzinho aí que nós vamos prosseguindo, nós vamos fazer outro ato profético. E aí, amados, chegou depois pode sentar, por favor. Depois que eu me converti, 15 dias depois que eu me converti, eu fui no retiro. E aí eu tive uma imersão da palavra de Deus naquele retiro. E voltei de lá e falei, Elisângela, nós vamos casar. Ela falou, como assim? Eu falei, nós vamos casar. Antes de casar tem que fazer o que, irmãos? Noivar. Aí comecei, eu era muito doido. Sempre fui maluco. Comprei aliança, fui para dentro da igreja. Não pedi o pastor para orar, não falei com a minha mãe, não falei com meu pai. Peguei o dedo dela, botei a aliança, falei, nós estamos noivos em nome de Jesus. E Patrick, você não vai fazer assim não, tá? Você
vai fazer direito, porque eu era doido. Eu não tenho nem um pouco de problema de falar qualquer dessas coisas aqui pro meu filho, tá, amados? Meu filho sabe quem sou eu na essência de Cristo Jesus. Aquilo que ficou para trás nada vale. Não tenha vergonha de falar pro seu filho quem você é e nem quem você foi, porque o meu pai nunca me falou quem era ele. Eu que tive que descobrir. Pro meu filho não. Desde o momento que eu sei que ele tem entendimento para saber o que é o certo e o que é errado, eu tenho falado para ele aonde ele deve andar e aonde ele não deve andar, porque eu andei lá e não foi bênção. E aí casamos. Vamos casar agora. Novo convertido, irmão, tem muita fé, né, pastor Charles? Você falou de fé. E aí eu tive a minha primeira grande experiência com Deus. Eu e Elisângela estavam subindo para nossa casa para almoçar na casa da minha mãe. Eu chamei ela, falei, vamos casar? Ela falou, vamos. Mas agora eu sou crente, agora eu tenho que saber se Deus está nesse negócio ou não está. Foi assim mesmo. Vamos fazer uma oração aqui nós dois, então? Vamos. Você concorda? Concordo. Então tá bom. Então vamos olhar para o céu, um sol igual esse que estava lá em Cachoeiro de Itapemirim. Olhamos para o céu e eu falei assim com Deus: Senhor, se for para eu casar com a Elisângela, eu vou chegar em casa agora, vou sentar na mesa, vou ficar quieto e minha mãe vai me oferecer a casa que ela tem para eu morar nela, porque eu ganho pouco e não tenho dinheiro para pagar aluguel. Essa é a minha prova com Deus. Senhor, o Senhor está me ouvindo, eu quero casar, quero parar de fazer qualquer coisa errada, mas o Senhor vem. Aí ela concordou. Se dois concordares na terra, assim será no céu. Chegamos em casa, minha mãe falou assim: Elisângela, se eu fosse você, eu não casava com o Marcelo não, porque ele não vale muita coisa. Essa é minha mãe, tá? Não estou aqui parafraseando não, tá? É a verdade. Aí ela falou assim: ele me dá muito trabalho, vai te dar trabalho, mas você quer casar com ele? Vamos fazer o seguinte: ontem à noite o nosso inquilino entregou a casa. Nós vamos reformar a casa para vocês casarem. Esse é o Deus que responde. Você está buscando o conselho de Deus? Ora ele. Mas não ora ele e tira uma palavrinha não, porque você pode se enganar. Ora ele e manda vir o profeta te entregar. Amém? E aí beleza, casamos. Todo casamento falta o quê? Dinheiro. E aí veio a grande primeira prova na minha vida. Grande prova, pastor Francisco. Cadê o dinheiro? Casamos. Elisângela queria ser chique desde aquela época. Eu queria levar ela na lojinha da esquina, ela queria ir na Balzan, que era a loja mais top de Cachoeiro. Balzan. Compramos todos os móveis da Balzan, fizemos uma casa linda, meu pai fez tudo bonitinho. E somamos as contas e devemos 10 vezes que a gente ganhava. A gente pagava. Vamos pagar nunca mais que a gente deve. Deu ruim para nós. Aí eu falei, mas deve ter alguma coisa nessa Bíblia aí que fala a respeito disso. Não foi assim, amor? Aí no sábado à tarde, ela abriu a Bíblia e falou assim: quer mudar de vida? Eu falei, quero. Abre aqui que eu vou te mostrar como é que muda de vida. Aí ela leu para mim Malaquias 3:10. Foi, é isso aqui que tem que fazer? É isso aqui. Deus vai agir? Vai agir. Então agora, a partir de hoje, eu sou dizimista em nome de Jesus. E vamos embora. Fui na igreja, peguei meu cartão de dízimo e comecei a dizimar. Comecei a dizimar. O que aconteceu, pastor Francisco? Eu tinha trabalhado quase 10 anos na Itapemirim sem ter nenhum aumento, nenhuma promoção. Em um ano de dizimista eu fui 4 vezes. 4 vezes eu saí de auxiliar e virei gerente em um ano. E meu salário mais do que quadruplicou. E as dívidas foram todas embora pelo poder do dízimo. Pelo poder do dízimo. Mas as lutas começaram. Eu comecei logo depois que a gente casou a viajar para trabalhar. Passei muita perseguição. Crente passa perseguição, ao ponto de você estar trabalhando
E chegar lá em Porto Alegre e ter uma macumba no pé da mesa assim, ó. Ia pro hotel, as funcionárias da empresa iam lá me atentar, eu 30 dias fora de casa, mas nunca caí. Porque quando o homem quer, ele consegue. Mas vai passar a prova, mas você consegue. Você vai lutar, mas você consegue. Logo depois viemos morar em Vitória. Aí chegamos em Vitória, a gente é lá de Cachoeiro. Começou a prova da igreja. 2 anos de convertido. Cadê a igreja para congregar? Nós visitamos, eu não lembro o número exato, na Grande Vitória, antes de chegar aqui, entre 30 e 35 igrejas eu e Elisângela fomos visitar. A gente morava em Jardim Camburi. E uma vez nós fomos lá em Cariacica, não foi? Aí uma senhora falou pra gente, uma profeta: olha, vocês vão chegar numa igreja e vocês vão saber se é de Deus para vocês ficarem nela ou não, quando a pessoa que receber vocês falarem assim: vocês estão chegando aqui e vão começar a trabalhar junto comigo. Essa é a senha para vocês saberem que é a igreja de vocês. E continuamos visitando igrejas. E aí, certa vez, em uma dessas visitas, uma amiga da Elisângela falou para ela: Elis, lá no meu bairro tem uma igreja. Eu nunca entrei nela, mas eu passo na porta. E lá canta música bonita. Por que você não vai lá? Ela falou: onde é? Ah, lá em José de Anchieta. Aí falei com os meninos do meu trabalho lá na Praia do Canto: rapaz, vou na igreja lá em José de Anchieta essa noite. Vai não, que é muito perigoso. Sempre assim, né? Sempre assim. Mas o louvor não era bom não, ele continua bom até hoje. Aplauda esses meninos, amados. Nete não está aqui hoje, mas ela já era líder. E hoje eu olhei para todos vocês e falei: rapaz, nenhum desses era nascido quando a Nete assumiu o louvor. Talvez só, né? O resto não. Amém, irmãos? Chegamos aqui na igreja. Começamos a visitar, ficamos 3 meses visitando. Quando nós visitamos, Elisângela, vamos ficar membro? Vamos. Então beleza. Encontramos o pastor Marcos lá embaixo, descemos. Falei: olha, eu sou da Igreja Batista lá de Cachoeiro Itapemirim. Mostrei minha carteirinha para ele. Nós queremos entrar aqui na igreja para ser membro. Ele falou assim: estão chegando para trabalhar. Eu falei: é essa aí. Vocês vão trabalhar comigo. Sexta-feira já tem uma célula. Vocês vão ser do meu grupo. Eu falei: amém. E assim foi. Começamos a trabalhar. Pouco mais de 1 ano depois, nós já tínhamos mais de 80 pessoas nas nossas células. Aquela época marcou a nossa vida. E aí apareceu um plano de a empresa me levar para o Rio de Janeiro. E aí eu tive que tomar uma grande decisão. Ou eu ir embora de mudança para o Rio de Janeiro, abrir a mão do que Deus estava fazendo aqui nas nossas vidas. Nem diácono era ainda, mas a célula ardia no nosso coração. Aí Deus falou comigo fortemente. Eu orei. No virada do ano, Deus falou comigo que não era para ir embora. Só que naquela altura, eu trabalhava, eu era gerente de uma multinacional. Eu ganhava muito bem. Nós estamos falando de 20 anos atrás. Eu ganhava R$6.000 naquela época. E eu tive que abrir mão de quase aquele salário todo para não ir embora do Rio de Janeiro, para continuar aqui fazendo a obra de Deus. Mas Deus honrou, Ele mandou. Logo depois disso, vendemos nosso apartamento lá em Jardim Camburi, que Deus claramente mandou eu vender. Morava lá a 2 quadras da praia. Minha mãe queria me matar. Como é que eu ia vender um apartamento que era meu a 2 quadras da praia para morar em José de Anchieta? Mas eu queria ter minha casa para fazer as nossas células. Eu queria ter a nossa casa para ser o depósito da Rede AXA. Lá foi durante muitos anos. Muitos jantares aconteceram lá. Muitas coisas aconteceram naquela casa, que Deus deu para nós aqui nesse bairro. E Deus nos plantou aqui nessa igreja. E aí, irmãos, logo depois, eu lembrei de uma passagem hoje muito forte. Quem tem muita vontade de viajar para o exterior aqui?
Levanta bem alto a mão. Amém? Você já foi para o Paraguai, rapaz? No exterior. Jerusalém. Está levantando. Você tem muita vontade de ir para o exterior? Quem não tem? Imagine eu que trabalhei a vida inteira numa agência de viagens. Comecei a trabalhar na agência de viagens em 1991. Isso que eu vou te falar aqui agora era 2003. As células estavam bombando. Eu juntei muitas milhas e tinha direito a 2 passagens. 2 passagens eu tinha. Para eu e Elisângela íamos para Buenos Aires, para qualquer lugar. Aí Deus falou comigo. Cheguei no culto aqui, olhei para o pastor Marcos, o pastor Rubens. Deus falou comigo: não tem aquelas passagens que você tanto sonha para ir para o exterior? Ele fala: Deus, é para dar para eles. Mas como assim, Deus? É para dar para eles. Para eles irem lá na Colômbia ver como é que é a célula lá. Aí eu cheguei aqui na frente, o pastor nem acreditou. Não tinha nem passaporte ainda. Na verdade, não tinha nem o negócio do reservista para tirar o passaporte. Lembra disso, pastor? Teve lá no Rio Grande do Norte tirar o certificado de reservista. E aí, as minhas 2 passagens, cheguei em casa e falei: Elisângela, lembra daquela passagem? Eu lembro. Olha, tá meio difícil, mas eu vou te falar. O que foi? Deus mandou eu andar para os 2 pastores lá da igreja. Eu falei assim: como assim? Não, tá bom, você fez, tá bom, é para a igreja, tá bom, sempre foi assim, Elisângela, tá? Não reclamou, não fez nada. Isso foi no domingo. Na segunda-feira, no domingo, irmãos, na segunda-feira, eu cheguei lá na empresa. Um amigo lá chegou e falou: Marcelo, que eu trabalhava no Rio de Janeiro. Sexta-feira, depois que você veio embora, veio um gerente aqui da Suíça aqui, deixou 2 passagens aqui. Ninguém aqui, todo mundo aqui já está enjoado de viajar. Toma suas 2 passagens aqui para você ir para o exterior. Meus amados, do dia que eu dei a passagem para esse homem até hoje, Deus nunca me deixou de levar para qualquer canto desse mundo. Eu não sei mais para onde eu fui, para onde eu deixei de ir, quantas vezes eu fui, de tantas vezes, e ainda vou. Isso não tem a ver com dinheiro, isso tem a ver com semente. Semente germina, irmão. Dinheiro apodrece. Se você pegar R$1.000 hoje e guardar ele debaixo da terra, daqui a um ano ele está podre. Semente brota. O que Deus mandar você fazer, você faz. Que Deus me mandou dar um carro para essa igreja uma vez, eu não dei e eu perdi. E muito mais que isso. E aí, fomos para lá para a Colômbia, voltamos. O pastor Marcos me chamou: olha, vou te consagrar diácono. Aí eu falei: pastor, me explica aí o que é isso. Aí ele me explicou. Tinha pretensão nenhuma, nunca tive pretensão de nada, sempre tive a vontade de fazer o que é de Deus. Não esquenta a cabeça com cargos eclesiásticos não, que se de Deus tiver para sua vida, ninguém te toma, porque é presente de Deus para você. Agora não se apresse também não, só faça o que tem que ser feito, que Ele vai te entregar. E aí fomos ser consagrados a diácono. Liguei para Cachoeiro Itapemirim: venha na minha consagração, por favor, você é consagrada a diácono da igreja, tá? A minha mãe: ah, é? Então tá bom. Aí 2 dias depois ela me ligou: Marcelo, como é o nome daquele pastor mesmo que veio aqui em Marataízes na minha casa? Então, foi pastor Zé Carlos. Você tem o telefone dele? Tem. Estou precisando de falar com ele. Ligou o pastor Zé Carlos, pegou o telefone do pastor Marcos. Cheguei aqui, pastor Marcos falou: rapaz, sua mãe me ligou. Pra quê, pastor? Pra te contar de tudo que ruim que você é, que você não merece ser diácono. Quem tem uma mãe assim não precisa do inimigo não, né?
Essa é minha mãe. Só que até aí, irmãos, pastor Marcos conhecia a minha vida de cabo a rabo, que eu nunca fui de deixar de esconder as coisas de ninguém. A sua vida tem que ser feita de transparência. Tudo que acontece, todas as coisas, para o bem ou para o mal. Se você chegou aqui no pastor Rubens, você nunca vai contar uma surpresa para ele, porque tudo que acontece com a minha vida, ele sabe. Tudo, para o bem ou para o mal. Não tem essa, não tenho vergonha de falar as coisas. Aí o pastor Marcos falou assim: ô dona Maria, mas essas coisas tudinho que o senhor está me falando aí, eu já sei disso tudo. Mas é que seu filho mudou e você não sabe ainda. Ele é bênção aqui na nossa igreja e tal. Aí ela veio na consagração. Veio, amor, veio na consagração. Aí tá bom. Aí depois da consagração, eu chamei ela lá em casa, falei: mãe, senta aqui. A senhora sabe quem sou eu? Sei, meu filho. Eu falei: sabe não, mãe. A senhora está preparada para ouvir um tempinho? Porque o pastor Marcos, a senhora ligou para ele para contar 10ª parte da minha vida. Mas hoje eu vou te contar o restante. Aí eu contei para ela tudo que eu já tinha feito na minha vida. E ela chorou muito, porque ela não sabia de quase nada. E mesmo assim quis me acusar. É fácil, né? E aí, irmãos, eu e Elisângela vivendo aqui, com muita vai e volta, muita guerra. Não fomos para o Rio de Janeiro, ficamos aqui. Meu salário achatou, passando por uma prova danada. Patrick ia nascer. Eu recebo uma grande profecia. Quem lembra? O Alessandro tocava guitarra aqui na igreja, os antigos lembram dele, com certeza. China. Estávamos lá embaixo, eu, ele, pastor Marcos. Ele falou: Marcelo, Deus está me mostrando um trem aqui. Eu falei: fala, meu filho. Deus está me dizendo que a sua família não te reconhece como nada, nem como crente. Sua família acha você nada, por uma única coisa: eles só valorizam dinheiro. Deus manda te dizer que Ele, a partir de hoje, vai mudar a sua estrutura financeira para mostrar para sua família quem é o Deus que você serve. E aí, daquele dia em diante, muitas coisas começaram a acontecer. Muitas coisas na área financeira. E verdadeiramente Deus me prosperou de maneira tal que eu nunca imaginaria que eu fosse ter. Daqui a pouquinho vai chegar a parte da queda também. Mas antes da parte da queda, certa vez eu estava no Rio de Janeiro trabalhando. Depois dessa palavra, eu comecei a conversar com o rapaz e ele começou a zombar de mim do dízimo, se eu era dizimista. E eu comecei a explicar para ele as coisas, explicar. E aprove ao Senhor. 4 anos depois eu encontrei com esse camarada lá em São Paulo, num evento que eu não lembrava nem mais dele. Ele bateu nas minhas costas e falou: Marcelo? Eu falei: sim. Você lembra de mim? Até que você lembra de mim? Não. Eu falei: rapaz, você não vai ficar chateado comigo não? Eu falei: não. Mas eu lembro de você todos os dias. Eu falei: por quê? Porque lembra aquela palavra que você me ensinou do dízimo? Você disse: ah, lembrei, lá em Copacabana, na loja lá da Itapemirim que eu trabalhava. Eu falei: rapaz, daquela palavra, 15 almas da minha família se converteram para Jesus. Foi bom? 15 almas. Irmãos, se você não é dizimista, você seja. Que eu ganhei alma para Jesus falando do dízimo. E tem tanto crente que tem vergonha de ser dizimista. Não tem vergonha não. Dízimo é bênção na sua vida. O dízimo tem o poder de mudar a sua história. A minha história só mudou financeira a partir do dia que eu fui dizimista. Ah, mas eu conheço um monte de gente. Não espere da história dos outros, construa a sua própria história. E aí, irmãos, estava muito bem financeiramente.
Eis que um dia me tornei sócio pequeno, desse tamanhozinho, de uma grande empresa. A empresa desse tamanho, eu era o sócio assim, ó. Não vigiei. E tem uma palavra que diz assim, Provérbios 22, 26, 27. Não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. E aí veio o momento da dificuldade. Essa empresa quebrou. Eu fiquei 28 meses. 28 meses dá 2 anos e 4 meses só, né, irmãos? 28 meses sem receber sequer R$1. Nenhum. Ia trabalhar todos os dias sem nenhuma expectativa de receber nem R$1. Trabalhando só com problema. Eu tinha os boletos na mão, olhava para eles, falei assim, eu não tenho dinheiro para pagar esses boletos. Do outro lado eu olhava o salário deles, Ângela, aí eu falava para mim mesmo, homem ruim, incompetente. E aí comecei a me sentir a pior pessoa do mundo. E vou te falar, sem medo e sem sombra de dúvida, graças a Deus eu casei com quem eu casei, porque senão talvez não fosse Elisângela nesse período tão difícil, eu tinha me jogado da terceira ponte, porque não foi nenhuma, nem 2, nem 3 vezes que eu tive vontade. Porque quem nunca atrasou uma conta de luz na mão, vê seu nome dilacerado, destruído, oficial de justiça bater na sua porta. Não são dias fáceis. Por ser fiador, só por isso. Que eu era sócio desse tamanhozinho e a empresa era desse tamanho. Só que a lei diz que você é sócio desse tamanhozinho e você responde por esse tamanhozão. Só que Deus é aquele que deixa a gente passar o vale, mas Ele um dia nos levanta. Isso aconteceu em 2015. 2015 tem pouco tempo. 2015, 16, 17, 2018, 4 anos depois, eu passando essa amargura toda, de 2015 a 2018, meus anos foram terríveis. Não foram as poucas vezes, né, meu pastor, que eu vim aqui chorar. Não foram poucas vezes que eu vim nesse altar querendo desistir de tudo. Mas tinha uma profecia viva no céu. O missionário Elias não está aí não, né? Acho que não. O missionário Elias, em 2013, me chamou um dia aqui na frente e falou assim, pastor, eu vejo você numa portinha desse tamanho, não entendi nada. Aí eu fui embora, falei, Elias já está maluco, a empresa está bombando, está vendo uma portinha, mas essa portinha aqui era só você sozinho. Eu falei, será, Jesus? Aí fui para casa pensando, essa porta é uma porta nova que nós vamos abrir lá nos Estados Unidos da América. Deus sabe. 2018, irmãos, eu fui fazer uma viagem e voltei com a minha família. 2018. Falei, vou começar a trabalhar com uma nova empresa junto com a minha mãe. Essa mesma mãe que fez essas coisas todas, mas o coração de mãe é daquele tamanho. Chamei minha mãe e falei, mãe, me ajuda. Ela falou, estou aqui para te ajudar. Começamos uma nova etapa. No dia que eu faço a minha primeira venda na nova empresa, estava lá, uma passagem aérea, que a vida inteira eu trabalhei com isso, olhando para ela, falei, Jesus, me abençoa com essa passagem aérea, que seja um novo tempo da minha vida, e tal, o telefone tocou, olhei, Ariadna, falei, meu Deus, o que essa Ariadna quer comigo uma hora dessa? Pastor, fala, minha filha. Pastor, você lembra uns 5 anos atrás que eu te entreguei uma profecia? Eu falei, lembro, minha filha, porque eu tinha uma portinha pequenininha. Ele falou assim, Deus está me falando agora que essa profecia começa hoje na sua vida. Hoje. Aí começou. 2018, Deus começou a levantar de novo. 2019, 2020, 2021. Eu quero te convidar a ficar de pé agora. 2021, irmãos, maio. Nesse período todo, não existiu fome na minha casa, não existiu escassez. Mesmo com a alma ruim, nós rompemos.
Conseguimos. A vida não está fácil ainda. Mas em maio de 2021, teve um domingo que eu ministrei a palavra de oferta. E Deus pediu para eu fazer um ato profético. Não sei se alguém lembra, mas naquele dia nós fizemos um ato profético. Era maio de 2001. E naquele ato profético Deus dizia ao meu coração que aqueles que crescem daquele dia em diante, as suas empresas dobrariam o faturamento. Quem lembra desse dia? Daquele dia em diante, aquela pequena portinha dobrou o faturamento para a honra e glória do Senhor. Você tem fé, irmãos? Pastor Francisco é o tesoureiro dessa igreja. Eu vou chamar ele aqui agora e nós vamos fazer um ato profético. Para você que não é dizimista, a partir de hoje você vai ter força para ser. Você que não oferta, a partir de hoje você vai ofertar. Nós não vamos passar salva aqui. Nós não estamos aqui apelativos, não. Nós nunca fizemos isso, nosso pastor nunca fez. Mas nós precisamos que você melhore com a sua fé. Vem cá, pastor Francisco. Eu não vou orar. Pela cura eu orei. Mas Deus tem um ministério novo nessa noite na área financeira da sua vida. Aleluia. Para aumentar a fé de vocês, no ano da pandemia, o pastor Marcelo chegou na minha porta, na minha sala e falou: pastor, nós vamos fazer o elevador. Eu sou muito assim, um pé no chão. Falei: rapaz, vamos segurar mais um pouquinho. Ele: não, pastor, nós vamos fazer. Tudo fechado. Nós íamos para a igreja todos os dias. Eu, pastor Rubens, pastor Marcelo. E Deus honrou todos os dias a nossa igreja. A nossa igreja foi perseguida, mas não faltou R$1. Não faltou nada. A fé faz existir aquilo que não existe. A fé muda a história da sua vida. E financeiramente só tem uma forma de você ser abençoado: honrar a Deus com os princípios que tem na sua palavra. Sem isso não tem jeito. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro. E é o único versículo da Bíblia que diz: e fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então, eu não vou orar para o seu dinheiro multiplicar. Eu não vou orar para a sua empresa dobrar o faturamento, não. Eu vou orar para que Deus te dê fé para você fazer aquilo que você tem que fazer. Tome apenas uma atitude. Ande e Deus faz o resto. Pedro andou sobre as águas. E no momento que ele olhou para o lado, ele afundou. E na vida financeira, no meio da pandemia, um amigo me chamou para vender máscara. E no meio da pandemia, eu também abri uma empresa. No meio da pandemia, onde nada podia acontecer, Deus honrou aqueles que foram fiéis com Ele. Enquanto o mundo ia ao contrário, aqueles que Deus pegava na mão, nós íamos subindo, 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 subindo. E hoje estamos aqui de pé, porque nós cremos num Deus vivo, num Deus que cura, num Deus que liberta, mas também num Deus que prospera. E nós vamos comer o melhor dessa terra, porque nós vamos frente para a cabeça, não olhar de cabeça, mas para cima, porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa do seu dinheiro. Ele não precisa, por quê? Porque tudo é dele. Ele faz o que ele quiser. Ele só quer uma coisa de você: obediência à palavra dele. Não coloca a mão no seu bolso, não. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Estamos entrando numa era em que o Brasil precisa de gente corajosa. Estamos entrando num momento que a igreja do Senhor tem que fazer a diferença. Porque nós não dependemos de ninguém lá em cima, nós dependemos do Senhor, do dono do ouro e da prata. O capital estrangeiro está com medo do nosso país. Os empresários estão com medo do nosso país. Mas eu creio num Deus que pode todas as coisas. E nós vamos passar de novo com pés enxutos, com celeiros cheios. Então fecha seus olhos agora e coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, a fé é o firme fundamento das coisas que não existem. A fé é um dom. E praticar a fé nós precisamos que o Senhor ministre aos nossos corações.
Nesta noite, um novo tempo, um novo ciclo, uma nova história, nós ministramos para cada um aqui nessa noite, para cada empresário, para cada um que acredita que o Deus que pode todas as coisas, hoje, a partir de agora, hoje, muda a história financeira da sua vida. Muda a história da sua vida. Sabe por quê? Porque o Deus que está olhando para você agora, Ele é o dono do ouro e da prata. É Ele que tira, é Ele que dá, é Ele que prospera. Tudo pertence a Ele. Pai, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos agora. Coloque fé aonde não tem fé. Tira o devorador, arranca a ave de rapina, tira os falsos profetas. E eu, como ministro do Evangelho, eu os abençoo agora com a bênção do Senhor, com a unção do Senhor, com a paz do Senhor. E é que aqueles que não acreditarem, Senhor, nessa noite, prova eles, testifica sobre eles e traga à existência aquilo que não estava existindo. Traga a luz aonde estavam as trevas. E nesse dia de hoje, que um novo tempo, um novo ciclo seja sobre cada um desta igreja, no nome de Jesus. Se você acredita mesmo, você fala: eu acredito, e eu tomo posse e aplaudo o Senhor. Aleluia. Já estou finalizando. Pode ficar de pé, Em 2016, no meio dessa batalha toda, dessa guerra, dessa tristeza, dessa angústia, a promessa se cumpriu. E em 2016, Deus me presenteou a honra de chegar ao pastorado. Amados, Deus falou muito forte algumas frases no meu coração. Seja protagonista da sua própria história, não mero coadjuvante. Nunca deixe ninguém mandar na sua vida. Você vai dar conta da sua vida. Não tem como colocar culpa em ninguém. Seja o protagonista. Suas decisões de hoje afetam o seu dia de amanhã. E para nós finalizarmos, aqueles que querem começar a mudar de vida hoje, você ouviu esse testemunho, essas crônicas das histórias, e você fala assim: eu quero mudar de vida, pastor. Tem coisa que eu preciso mudar. Eu vou te chamar para você vir aqui à frente, e nós iremos orar para você, e Deus vai mudar a sua vida. Apaga as luzes, por favor, em nome de Jesus. Canta, meu filho. Deixa Deus te usar. Você que não é crente, começa a mudar de vida hoje. Morte vencestes, no vento rompestes, a tumba vazia agora está. O céu se Só você pode decidir por você mesmo. Não espere ninguém. agora, pois ressuscitar. Eles ouviram, eles querem ser protagonistas das suas próprias histórias. Eles não querem passar aqui na terra como mero coadjuvantes. Eles querem começar a mudar. Cada um deles, ó Deus, tem a consciência daquilo que precisa de mudar.
Eu não sei, mas cada um sabe. Eu só sei de uma coisa, meu Deus. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Eu sei de uma coisa, meu Deus, que basta um ponto que o Senhor faz existir aquilo que não existe. O Senhor traz à existência aquilo que não existe. O Senhor finda aquilo que tem que ser findado e começa uma nova história na cada um. Cada um deles, ó Deus, tem uma expectativa e que o Senhor possa honrar a fé deles. Nessa noite, novas histórias começam a ser construídas. Nessa noite, novos rumos serão traçados. Nessa noite, novos objetivos serão traçados e metas cumpridas para a honra e glória do Teu nome. Porque o Teu povo, que chama e clama pelo Teu nome, veio se humilhar no Seu altar e pedir a misericórdia do Senhor sobre as suas vidas. É assim, ó Deus, nessa fé, a minha junto com a deles, que nós cremos na vitória, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Parabéns, pastor Marcelo. Deus abençoe a sua vida. Queridos, hoje é uma noite especial. Uma noite de cura, de libertação e de salvação. Eu queria saber se tem alguém aqui nessa noite que ainda não conhece Jesus como seu Senhor e Salvador e ouviu esse testemunho de vida, como o pastor Marcelo diz, as crônicas da vida dele, e gostaria de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, ou renovar a sua aliança. Levanta sua mão. Levanta sua mão. Levanta sua mão aí. Se Deus está tocando no seu coração, você gostaria de renovar a sua aliança com Cristo, ou aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, hoje é o seu dia. Um novo tempo, uma nova história na sua vida. Tem alguém? Que Deus abençoe. Se você quiser, nos procure mais tarde, depois do culto. Que Deus abençoe a sua vida. Pastor Rubens. Amém, queridos? Levante suas mãos para o alto, para o Papai do Céu. A história do pastor Marcelo é a história do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho são boas novas. O Evangelho é transformação. É tirar o homem do monturo, do lixo, e fazê-lo príncipe na casa de Deus. Todos nós temos uma história. Sei que você também tem a sua. Então essa noite aprove ao Senhor a gente conhecer a história do pastor Marcelo, que muitas vezes está aqui sempre dirigindo. Você, meu Deus, quem é aquele camarada? Por detrás de cada pastor que está aqui tem uma história de vida, de superação, de transformação, que é importante que você conheça a vida dos seus pastores. Deus te abençoe pela coragem, pela ousadia, pela vulnerabilidade de ter exposto aqui a sua história, mas uma história que serve de inspiração para aqueles que estão aqui, que quem sabe pararam ou deixaram de acreditar que podem dar a volta por cima. Saiba que o mesmo Deus que fez com ele é o mesmo Deus que vai fazer com você. É o mesmo Deus que fez comigo, com o pastor George, com o pastor Charles, com o pastor Francisco.
Vou nem chamar o pastor Francisco para contar a história dele, que o perigoso é a igreja desviada. Mas cada um de nós temos uma história. Estamos aqui com um testemunho vivo da graça poderosa de Deus. Amém? Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e que as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, não somente hoje, mas para sempre. E você diga amém. Aplauda o Senhor.